Boa tarde. Brasileiros que se importam com africanos na República Democrática do Congo. Uma ONG norueguesa conta com voluntários aqui no sul de Minas, através de um professor do Instituto Federal Sul de Minas Campus Inconfidentes. É o Mark Pereira dos Anjos, que esteve na África e viu a dura realidade de lá. O Mark faz parte hoje do Espaço Livre da Difusora. Mark, é um prazer tê-lo aqui na rádio, contando essa história pra gente. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Mark, como surgiu, como que você foi para lá, para o Congo e viu essa dura realidade? Bem, eu fui para a República Democrática do Congo em 2011, trabalhar através de um acordo de cooperação da Universidade Federal de Lavras com uma universidade congolesa, e eu passei 3 meses lá, e durante esse período eu pude conhecer a triste e dura realidade, sobretudo das crianças daquele país. Conta um pouquinho pra gente o que você chegou a ver. Foi muito pesado, é uma situação bem triste, uma situação de pobreza extrema. Eu visitei um orfanato que acolhia crianças vítimas da guerra na República Democrática do Congo, e era uma zona de conflito, uma região que tem muito apoio de organizações humanitárias em geral, do mundo como um todo, e durante esse período que eu estive lá, eu visitei uma ONG, em específico a New Chance Foundation, e eu me solidarizei, eu me sensibilizei com a triste realidade daquelas crianças e decidi apoiar esse trabalho depois que eu voltasse para o Brasil. Essas crianças, a gente ouve algumas histórias, vê alguns filmes, principalmente de crianças que são retiradas da família para se tornarem guerrilheiros. Isso realmente acontece lá? Você viu isso lá? Sim, infelizmente isso acontece. Esse não é somente um ponto do que acontece naquela região extremamente abandonada, extremamente precária. Existem muitas crianças em situação de extrema vulnerabilidade social, crianças que são abandonadas pelos pais, pelo elevado número de filhos, crianças soldados, crianças consideradas bruxas. Como assim? São crianças que, por algum motivo, vivem numa determinada localidade do país e, por uma questão cultural, essas crianças são consideradas inadequadas para conviver com aquele grupo social, naquela comunidade. Mas assim, seria o quê? Problema de saúde? Alguma coisa nesse sentido? Eu conheci um caso lá que foi exatamente nesse sentido, uma criança que tinha uma doença nas mãos e nos pés, e a própria comunidade, o vilarejo, tratou com as condições da medicina tradicional que eles têm lá. Então passou algumas ervas nas mãos da criança, deu algumas infusões, alguns chás, mas a criança não melhorava. Então, de acordo com a realidade local, eles acreditavam, aquela comunidade acreditava que aquela criança tinha um espírito maligno que morava no corpo dela. Então, infelizmente, eles abandonaram essa criança um pouco afastada daquela comunidade para que ela pudesse morrer e aquele espírito maligno voltar para dentro da terra e não possuir outra criança. Então, a New Chance, ela tomou conhecimento desse fato nessa época, isso foi um pouco antes de eu ir lá pela primeira vez em 2011, e eles resgataram essa criança e o que ela tinha era desnutrição. A criança estava desnutrida e ela não tinha ali anticorpos no seu organismo para poder combater aquela doença que apareceu por causa da desnutrição. E por esse motivo era considerada bruxa? Sim. A desnutrição, a gente chega a ver crianças comerem terra para poder matar a fome? Essa região que eu tive lá, eu não presenciei esse tipo de fato, mas era de uma pobreza extrema. As crianças e também os adultos em algumas regiões do Congo, eles praticam o que a gente chama de rotação alimentar. Ou seja, os pais comem num dia e no dia seguinte eles deixam de comer para os filhos poderem comer. Então é uma refeição, uma única refeição no dia que acontece a cada 48 horas. E eles trabalham, eles costumam trabalhar no local, a seca, o que contribui para essa extrema pobreza? A situação na República Democrática do Congo, ela é extremamente adversa, do ponto de vista histórico, o país vivenciou uma ditadura durante 40 anos, depois esse ditador ele foi deposto, ele fugiu do país, e isso gerou uma desestabilidade social, econômica, política muito grande no país. Então ele vive em conflito desde o início da década de 90 e é um problema que não se resolve. A comunidade internacional tenta apoiar, mas é uma situação bastante crítica. Os índices de desemprego no país são muito elevados, de criminalidade, de falta de estabilidade financeira, e tudo isso reflete no cotidiano da população. E a gente sabe que quem mais sofre com isso são as crianças e os idosos. Mas existe aquela pirâmide, tem também uma população extremamente rica, enquanto uma outra maior seria extremamente pobre? Exato. O abismo social no Congo, ele é gritante. Como eu passei essa temporada lá, eu pude vivenciar, sobretudo no leste do país, que grande parte da população é extremamente miserável,
vivendo em condições subhumanas, em campos de refugiados, e existe o topo da pirâmide é extremamente rica, vive da exploração de recursos naturais, da exploração do gás, de recursos minerais do país. Pedras preciosas. Pedras preciosas. E assim, o mundo inteiro explorando, de certa forma, o país. Sim, as nações mais ricas, né? Eu cheguei a ver um filme, não me lembro o nome agora, de que uma pessoa também era voluntária e ela entrava nessa guerra porque os pais eram tirados dessas crianças para que as crianças se tornassem guerrilheiros, e algumas crianças também eram queimadas vivas, os pais eram mortos no vilarejo. Isso acontece lá realmente? Em situações de guerra, em situações de conflito, existe uma relativização de princípios, de valores, então são questões extremas, né? Eu tive lá num período muito sensível, em novembro de 2011, durante a primeira vez que eu estava lá, e que houve as eleições presidenciais, depois de muito tempo. E eu me lembro bem que o próprio reitor da universidade que eu estava trabalhando, ele me chamou no gabinete dele e falou assim, olha, a maioria dos professores estão indo embora para os seus países, os professores colaboradores aqui da universidade. Como você vem de muito longe, não tem como a gente te mandar para o Brasil e depois você voltar, mas a recomendação que a gente dá é que no dia da eleição você fique em casa, possivelmente você vai escutar barulho de tiro, porque é uma situação extremamente adversa, essa que a gente vive no nosso país. E se na segunda-feira a gente perceber que a situação ela fugiu do controle, a gente te atravessa a fronteira e a gente encerra o programa de qualificação aqui e você volta para o Brasil. E isso me preocupou muito. Realmente, durante o domingo, nesse período em que eu estava lá, eu escutei barulhos de tiro. A recomendação era para que eu não saísse de casa em hipótese alguma, mas na segunda-feira a situação ela estava relativamente estável e eu pude encerrar o programa durante os 3 meses como tinha sido proposto. Mas o país vive uma situação de caos completo e, para piorar, nos últimos meses agora houve o surto de ebola. Então, além das questões de conflito de ordem social, política e econômica, tem mais esse problema de ordem sanitária lá no país. Outras cenas são caminhões com defuntos, pessoas que teriam morrido de ebola, de AIDS, pessoas sendo jogadas porque os hospitais não teriam como enterrar. Isso também é real? É real. Durante o período que eu tive lá, felizmente eu não vi esse tipo de cena, mas logo depois que eu voltei, 1 ano depois que eu voltei, estourou um conflito muito grande na própria cidade em que eu fiquei. E houveram casos em que a própria população ela quis fazer justiça com as próprias mãos. Então, os rebeldes atacavam o vilarejo, a cidade, e a população às vezes conseguia punir alguém, pegar alguém, e eles matavam aquela pessoa e botavam fogo nela na própria rua. Então, existem fotos... Cena de terror mesmo. Sim, cena de terror. Existem fotos absolutamente chocantes e situações extremamente difíceis de ver e de relatos difíceis de escutar que realmente esse tipo de coisa acontece lá. Nós conversamos no Espaço Livre com o professor Mark Pereira dos Anjos. Ele é professor do Instituto Federal Sul de Minas, Campos Inconfidentes, que é voluntário numa ONG para ajudar as pessoas lá no Congo, lá na África. Professor, como que é isso para o senhor? O senhor se tornou uma referência aqui no Brasil com essa ONG. E como é saber que lá, nesse momento, existe essa atenção, crianças podem estar sendo mortas, pessoas com a saúde. Isso tudo te causou esse impacto para estimular aqui no Brasil que a gente possa colaborar? Isso me causou muito impacto quando eu voltei de lá. A primeira vez que eu fui foi em setembro de 2011, passei 3 meses, e eu voltei já nas vésperas do Natal e voltei extremamente abalado. Eu não me achava digno de poder me sentar em volta de uma mesa com toda essa fartura de alimento que a gente tem na nossa realidade aqui no Brasil. A liberdade. Exatamente, a própria liberdade. Em determinados casos até uma cultura do desperdício, algo que a gente tem que rever. Isso me tocou profundamente, eu voltei muito motivado a poder compartilhar essa realidade com outras pessoas. A partir de então, a gente iniciou uma série de ações, sobretudo aqui no sul de Minas, fazendo várias campanhas de arrecadação de fundos. Eu voltei para o Congo em 2014 para a gente poder construir um banheiro na fundação, porque as crianças tinham uma casa que tinha sido construída com financiamento de apoiadores da Noruega, porque a Newtiense é uma ONG norueguesa, mas faltava recursos para terminar a construção do banheiro. Essas crianças foram crianças que foram retiradas dos pais? São várias crianças e cada uma com um contexto totalmente diferente umas das outras. Então são crianças que foram abandonadas pelos pais, pelo elevado número de filhos, crianças que são consideradas crianças soldado, que não têm mais família, órfãos de guerra, crianças que foram vítimas de violência sexual, crianças
crianças de rua. Cada criança tem uma história totalmente distinta da outra, e esse orfanato ele acolhe essas crianças para dar uma condição minimamente digna de sobrevivência. E quantas crianças ficam, por exemplo, nesse orfanato? Quando eu estive lá pela primeira vez eram 37 crianças. Hoje a gente já está com mais de 110 crianças que são acolhidas e apoiadas pela Newchance. 110 que tem esse privilégio. Exato, que tem o privilégio de ter o que comer, de ter condições de estudar, de ter um abrigo. Então, realmente são crianças privilegiadas. E aqui em Confidentes, Ouro Fino, na nossa região, fiquei sabendo por você que vai até Itajubá, algumas pessoas que estão entrando nesse espírito de voluntariado, vocês já conseguiram fazer que tipo de campanha, arrecadar o que para ajudar lá? Há 8 anos a gente tem um protagonismo regional aqui e é um trabalho diferenciado de outras ONGs que atuam sobretudo no continente africano. São ações voluntárias, a gente não tem uma sede aqui no Brasil, exatamente para diminuir custos e enviar qualquer tipo de arrecadação diretamente para atender a demanda das crianças, que é extremamente urgente. Então a gente faz ações pontuais, já fizemos almoço beneficente, jantar beneficente, a gente faz já há 3 anos uma corrida pela paz no Congo, ela aconteceu em 2017 em Lavras, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, aconteceu em São Carlos. O ano passado ela aconteceu em Lavras e esse ano ela aconteceu de novo na UFLA e foi agora no início do mês de agosto. Então é uma corrida que tem um apoio de vários voluntários que se mobilizam para buscar corredores, pessoas que queiram participar de uma atividade esportiva alinhada a uma causa humanitária. Como checar que essa contribuição está indo destinada para esse pessoal, para essas crianças? Essa é uma dúvida muito frequente que a gente recebe aqui no Brasil. Existe uma história de dúvida de que às vezes as organizações elas arrecadam dinheiro e o dinheiro não é repassado. O diferencial da Newchance é que é uma ONG norueguesa, então existe muita seriedade no compromisso. Eu estou envolvido com esse trabalho já vai fazer quase 10 anos. Eu falo por conhecimento próprio de que o recurso arrecadado aqui no Brasil, ele é encaminhado para a Noruega, ele passa por uma auditoria e de lá ele é destinado diretamente para o Congo. Eu recebo relatórios frequentes, periódicos, de que o recurso está sendo diretamente aplicado lá, então a gente pode ter uma certeza de que as crianças estão sendo beneficiadas com esse recurso arrecadado aqui no Brasil. Algumas pessoas já deram as mãos a você nesse projeto, mas você já conseguiu algum discípulo levar outra pessoa para também ver essa realidade? Já, em 2014, eu fui com mais 2 amigos para lá, exatamente para construir o banheiro da Newchance, e foi um movimento muito bacana, a gente mobilizou várias pessoas aqui no sul de Minas, fomos eu e mais 2 amigos, os 2 de Lavras, assim como eu, e nós levamos, cada um levou 2 malas bem grandes, carregada de roupa, de material escolar e de calçados para as crianças e passamos 10 dias lá. Iniciamos a construção do banheiro e depois o próprio pessoal lá do Congo, eles finalizaram a construção. O ano passado eu voltaria mais uma vez com mais um amigo, dessa vez um professor do instituto, para poder fazer a instalação juntamente com a equipe da Noruega do sistema de tratamento de água, porque eles não tinham água tratada lá. Mas infelizmente o país é um país extremamente complexo do ponto de vista político, social, eles não concederam visto. A gente estava com as bagagens no carro, com as malas no carro para viajar e no dia da viagem eu entrei em contato com a embaixada, a gente já estava em negociação há mais de um mês. A República Democrática do Congo não concedeu visto, não apresentou justificativa, a gente teve que cancelar a viagem e aconteceu um revés, né? Infelizmente a gente não pôde ir. Você é de Lavras? Eu sou de Lavras. Como que você veio aqui para a nossa região? Foi através do Instituto? Foi, eu vim trabalhar no IF Sul de Minas, no campus Inconfidentes. Quando você chegou aqui? Eu vim para cá em fevereiro de 2015. Se adaptou? Sim, me adaptei, gosto muito de Inconfidentes, gosto muito do Instituto, a região é excelente. E você dá aula de que matéria, para que turma? Eu sou professor de Direito, dou aula para praticamente todos os cursos, as engenharias. Mark, é um trabalho muito bonito, como que as pessoas podem ajudar? Muito bem, daí a gente atua de forma pontual, voluntária. Para apoiar esse trabalho, nós vendemos camisetas, nós vendemos marcadores de páginas e todos os recursos arrecadados eles vão 100% para a ONG. A gente não tem sede física, a gente não tem funcionário aqui no Brasil, exatamente para otimizar o resultado das arrecadações que vêm aqui do Brasil. Fazemos eventos pontuais, a gente está programando, ainda não é definido, uma agenda de uma atividade cultural aqui em Ouro Fino, mas em breve a gente solta mais notícias a respeito disso. E estamos procurando parceiros para poder
estabelecer pontos de venda das nossas camisetas, dos nossos materiais de divulgação. Então, se alguém que estiver ouvindo tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, que é New Chance Foundation-Brasil, e temos também a nossa página no Instagram, que é New Chance Foundation Brasil. Algum telefone? Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou então por uma ligação. Meu telefone é o 35 99158 8010. 9158 8010. Mark, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre e as suas considerações finais. Muita gente às vezes questiona esse trabalho. Por que ajudar o Congo e não ajudar aqui no Brasil, sendo que existe muita miséria, muita pobreza aqui no Brasil? Toda vez que alguém me pergunta isso ou me questiona a respeito disso, eu justifico com a seguinte frase: a solidariedade ela não tem fronteiras. Vivenciar e conhecer um pouco da realidade africana, ver crianças em situação de absoluta pobreza, sem nenhum tipo de referencial, nenhum tipo de apoio, me motivou a ajudar aquela realidade. Então eu acho que o que a gente puder fazer, seja no Brasil, seja no Congo ou em qualquer lugar do mundo, a gente tem que fazer. Eu tive a oportunidade de poder ir para aquele continente, conhecer aquela triste realidade. Então quanto mais pessoas eu conseguir conscientizar e levar a mensagem da solidariedade, da empatia, eu vou continuar fazendo isso. Cada um tem uma oportunidade. Se cada um vir alguma coisa e puder colaborar, já faz um grande movimento. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui no Brasil a gente anda, a gente é livre, a gente come, a gente tem alimento, mas pensar que essas crianças estão sendo criadas desta forma, que hoje elas podem ter que fugir, porque senão elas vão ser incendiadas vivas, isso comove qualquer pessoa. Absolutamente. Eu conversei com Mark Pereira dos Anjos, ele é professor do Instituto Federal Sul de Minas, campus Inconfidentes, que faz uma campanha em favor das crianças no Congo, na África.